Aplicativo maior do mundo. Notícias do Peixão na palma da sua mão. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 3221-4899. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. – 49 anos, santista apaixonado, filho de uma mãe muito guerreira, que mora comigo e eu tenho o privilégio de cuidar dela até hoje, fez 78 anos no sábado agora, está lá gozando de uma saúde de ferro, graças a Deus, e eu tenho o privilégio de poder retribuir o que as mães fazem pelos filhos, eu tenho o privilégio como filho de poder retribuir esse cuidado na velhice dela. Pai de uma filha, de uma criança maravilhosa de 12 anos, numa casa onde se respira Santos Futebol Clube. Desde que eu nasci, os valores e as tradições na minha casa são branco e preto. Então isso já vem do meu pai, da família toda, do meu tio, que foram duas pessoas que ocuparam lugares de destaque no Santos Futebol Clube, se doaram 40 anos pelo Santos Futebol Clube, sem nada receber, sem ganhar um centavo. Então se doaram por amor mesmo, por amar o Santos e, acima de qualquer coisa, largarem a família, largarem seus compromissos para se entregar ao Santos. Então, a gente faz isso quando a gente ama, né? Então, já tenho isso de berço. Sou administrador de empresa, com ênfase em comércio exterior, tenho pós-graduação e MBA em gestão e estratégia de negócios. Trabalhei por 20 anos numa empresa multinacional brasileira, líder de mercado, chamada Prosegur. É uma empresa de carro forte, transporte de valores de carro forte, onde fiz a gestão de todos os segmentos dessa empresa. Gestão operacional, financeira, administrativa, e eu costumo dizer que uma grande escola, porque ali não era só fazer gestão de uma transportadora, era gestão de uma transportadora com risco agregado. Então ali eu tinha que cuidar, além da operação, além das finanças, tinha que cuidar das famílias, dos homens que trabalhavam naquela empresa, e eu tinha que devolver esses homens ao término do dia para suas famílias. E isso aí envolvia uma gestão bastante complexa, bastante elaborada. Uma satisfação grande ter tido essa escola por 20 anos, com muito êxito, com muito sucesso. Tenho também uma passagem no início na minha vida profissional no Exército Brasileiro. Fiquei 6 anos no Exército, sou oficial da reserva, o primeiro tenente da reserva, onde foi ali meu primeiro exercício de liderança. Com 19 anos eu já comandava uma companhia de fuzileiros. É mais ou menos o que eu fiz a minha carreira toda, só que com 19 anos. Porque a gente muitas vezes saía para um exercício, fazia um exercício no campo, e eu levava 500 militares para fazer esse exercício, e uma semana depois do treinamento realizado, eu retornava ao batalhão. E eram 500 militares, e eu ia responsável por esses homens e responsável também por devolvê-los à sua família. Então, essa questão de liderar, de liderança, de gestão de pessoas, já é uma coisa que eu pratico desde muito cedo. Então isso é uma habilidade que você vai desenvolvendo, que graças a Deus na minha carreira sempre tive muito sucesso. Ok, tá aí Rodrigo Marino, aqui na sabatina da varanda mais famosa do Brasil. Rodrigo, o cargo de presidente do Santos Futebol Clube não é um cargo remunerado. Nós tivemos a última experiência, a experiência atual, do mandatário do Santos Futebol Clube, que é o Andrés Ueda, muito bem de vida financeiramente, e foi algo que, inclusive, foi algo que fortaleceu o Andrés Ueda na última campanha. Queria te perguntar, pelo fato de o cargo não ser remunerado durante 3 anos,
Como que o Rodrigo Marino vai lidar com essa situação para, de fato, seguir a sua vida normalmente? Você tem compromissos financeiros. Como que você se preparou financeiramente para ser presidente do Santos Futebol Clube? Marcão, essa é uma pergunta que eu respondo diariamente. Não só nos programas que eu participo, mas como sócio. Quando eu vou conversar com o sócio quer saber isso. Porque como não é remunerado, você vai viver do quê? Né? Eu hoje sou empresário do ramo de e-commerce, tenho lojas nas redes de marketplace, então, e tenho uma sócia. Né? Essa sócia me deu o privilégio e falou: Rodrigo, se você quiser ir viver o seu sonho, vá viver. Nós estamos num momento da empresa que, óbvio, nenhuma empresa funciona no automático, mas a empresa está muito automatizada e a sócia tem condição de tocar a empresa enquanto eu estarei no Santos. Claro que eu não vou estar no Santos 24 horas por dia, uma coisa ou outra eu posso falar com ela, não tem problema nenhum, mas a minha sócia vai tocar a empresa. E hoje, para quem está antenado aí no mercado, sabe que as lojas virtuais, as lojas de e-commerce, elas te proporcionam um negócio bastante rentável e um negócio que dá para você sobreviver daquela receita, né? A empresa, ela faz receita o suficiente para mim sobreviver. É o que eu vivo hoje, né? Então nada vai mudar. Eu continuarei vivendo da minha empresa e estarei lá no Santos tocando o clube naturalmente. Depois de 3 anos, voltarei para a empresa e seguirei a minha vida. Nas suas entrevistas, você sempre fala do seu pai e também do seu tio, né, Rubão, que prestaram bons serviços para o Santos Futebol Clube. E você também foi conselheiro uma época e participou do conselho gestor do Modesto Roma. O que você traz de aprendizado para uma futura gestão, caso você seja eleito? Olha, Russo, muita gente me fala que... Eu recebi outro dia uma crítica assim: pô, Marino, toda entrevista que você participa, você fala do seu pai e do seu tio. Falei, mas olha, eu tenho que falar mesmo. Eles se doaram 40 anos ao clube. Eles são referências, tanto no clube quanto para mim, né, no que você está falando. A experiência que eu trago é de ver o meu pai, por exemplo, no Conselho Deliberativo, durante a vida toda que ele participou no Santos, esteve no Santos, defendendo as finanças do clube, controlando as contas dos presidentes e, por vezes, reprovando essas contas. Né? O que a gente vê agora, atualmente, a gente vê uma onda de presidentes que têm conta reprovada. O meu pai foi o primeiro presidente presidente de comissão fiscal que reprovou uma conta no ano de 2010. A conta de 2009, do presidente de 2009, que foi avaliada e analisada no ano de 2010, foi reprovada pelo meu pai. Então, um ferrenho defensor das finanças do clube. E detalhe, ele era perito contábil. Então não tem esse papo de que reprovou politicamente. Reprovou tecnicamente porque a conta não fechou mesmo. Existiam erros ali grotescos e aí a conta, né, não... Por um outro lado, meu tio, que sempre foi voltado mais ao executivo. Então foi vice-presidente de futebol campeão no Santos de 1978, com os primeiros meninos da Vila. Isso tudo, Russo, vai trazendo para você um aprendizado, uma bagagem. Ao ponto de chegar, quando eu fiquei mais velho, eu também começar a ter a minha participação, e aí eu já ter participado um período no CG, eu ter participado já de comissão fiscal, eu ter presidido algumas comissões temporárias no Conselho Deliberativo, que vão te dando conhecimento do clube, vão te dando essa casca grossa de você aprender como funciona o clube, e aí você realmente se sentir numa condição de administrar esse clube. O seu candidato a vice ainda não está definido. Você pretende até qual data ter a definição do seu vice, se já tem alguns nomes em mente? Fantástico, boa noite, obrigado pela pergunta. Nós temos alguns nomes, tá, para ser escolhido para vice-presidente. A pressa existe, mas nós estamos trabalhando com uma pressa sem pressa, se isso existe, para a gente poder fazer uma escolha apropriada. Tá? Eu acho que mais do que a pressa de apresentar um nome, a gente está escolhendo muito bem escolhido esse vice, porque o vice-presidente é parte muito importante da gestão. Né? E aí eu entendo que essa pressa é muito mais
das pessoas quererem saber quem é o vice do que propriamente da chapa ter a necessidade de correr para apresentar. Né? Existem alguns nomes, existem pessoas que já foram conversadas, algumas não podem, outras não querem. Acontece que a política do Santos dos últimos anos, ela ficou muito... Como é a palavra que eu vou usar assim? Ela teve muito problema, vamos dizer assim. Então muita gente de bem prefere não se envolver, não quer mais se envolver, né? E a gente também está tomando cuidado para não escolher qualquer vice só para ter um vice, né? Então temos aí bastante direcionamento sobre isso. Eu acredito que nos próximos dias a gente já esteja revelando, até porque precisa engajar essa pessoa na campanha e poder seguir. Mas acho que mais alguns dias já vai ser apresentado. Rodrigo Marino, nós vimos o presidente Andrés Rueda, no início da sua gestão, indo contra algo que é muito forte no futebol, que é a relação com os empresários. Também com a questão de pagamento de comissão, pagamento de luvas, e vimos o que deu. O Santos se afastou de alguns empresários e a grande realidade é que nós trouxemos jogadores que eram o resto do mercado, né? A famosa xepa. Por muitas vezes nós contratamos, ao invés de bons jogadores, jogadores baratos que estavam soltos, ou seja, não tinha contratos, em troca de salários baixos. E isso não deu em nada. Ou seja, o pacote Andrés Rueda, nos seus 2 primeiros anos, custou muito caro ao Santos Futebol Clube e um desgaste muito grande também esportivo em termos de imagem. Qual será a sua relação com empresários dentro da sua gestão? E o que você pensa sobre comissão e altos salários para jogadores? Vale a pena pagar altos salários para bons jogadores ou você é da política bom e barato? Marcão, todo negócio no mundo, ele tem bons, médios e ruins profissionais. Tá? Quando você quer um profissional bom, você precisa pagar bem. Você não vai ter um bom profissional pagando pouco. O futebol não é diferente. Se você quer um jogador para pagar pouco, você vai ter um jogador ruim. Se você quer um jogador para pagar mais ou menos, você vai ter um jogador mediano. Se você quer um jogador para resolver, para ser diferente, você vai ter que pagar um salário mais alto. A questão do empresário, como eu falei na questão anterior, ele está dentro do contexto do futebol. As últimas 3 gestões erraram muito nessa questão do empresário, porque os presidentes adotaram um empresário de estimação, que só aquele empresário é quem fazia negócio no Santos Futebol Clube. Cada gestão teve o seu. Isso já mostrou que não dá resultado. Por quê? Porque nenhum empresário de futebol vai ter 5, 6 jogadores top para te passar. Ou se tiver, você não vai conseguir pagar por aquilo. Então, o que vai acontecer? Se você tiver um empresário de estimação, ele vai te dar um jogador bom e vai te enfiar meia dúzia de mediano. Esse meia dúzia de mediano não vai resolver teu problema dentro de campo e vai inchar tua folha de pagamento. Então, o que fazer? Precisa abrir o clube, precisa abrir o Santos Futebol Clube para todos os empresários. Por que um empresário? Por que 2 empresários? Nós temos 50 empresários. Claro, devemos ter aí de 6 a 10 empresários mais top do futebol, ok? Por que não abrir para todos eles? Por que só um empresário ter acesso a contratações e vendas do clube? Isso já provou que não dá certo. Porque se você abre para todos, todos vão querer colocar um jogador dentro do Santos, porque a camisa do Santos valoriza o ativo do empresário, que é o seu atleta, e ele depois pode fazer uma negociação futura e ganhar o dinheiro que ele quer ganhar em cima daquele atleta, e aí você começa a ter um leque maior de bons jogadores para você trazer para o clube, né? Quanto ao pagamento de comissão, é uma prática do futebol. Você falar que não vai pagar comissão, cara, você está querendo ir contra um mercado. É a mesma coisa que você falar que você vai ter um patrocínio no clube e alguém não vai ganhar uma comissão por ter trazido aquele patrocínio. Isso aí não existe. Isso é uma coisa contra a área comercial.
Não adianta você falar isso porque não é verdade. Não vai acontecer. Vai existir comissão? Vai existir comissão. O presidente tem que brigar sim para tentar pagar a menor comissão possível. Mas vai ter comissão? Claro que vai ter comissão. Se você bater na tecla que não vai ter comissão, os empresários vão bater na porta do seu concorrente. Ele não vai fazer negócio com você. Por que ele vai fazer negócio com você? Não vai. E aí, naturalmente, você vai ter o seu time enfraquecido. Você vai fechar a porta para os empresários. E tem um detalhe. Isso é uma coisa que vai no gancho do que o Alexandre falou, de colocar a culpa na outra gestão. É muito fácil também colocar a culpa no empresário. Mas o empresário, ele, na minha opinião, ele nunca é o culpado. Nunca. Porque o empresário não aponta uma arma para o presidente e obriga ele a fazer um negócio. A caneta é do presidente. O empresário, ele é um vendedor. Ele traz o produto dele, que é o jogador, e oferece ao presidente. O presidente pega se ele quiser. Ele assina e contrata se ele quiser. Ninguém obriga ele a contratar ninguém. Agora, você contratar mal, né? Você falou da política do bom e barato. O nosso presidente, ele vendeu a ideia da política do bom e barato. Mas vamos dar 3 exemplos. Ricardo Goulart era barato e nem bom. Não tinha joelho. Você sabia que o Ricardo Goulart não conseguia mais jogar futebol? Fiquei sabendo por algumas informações de bastidores. Eu também sabia. Só o presidente não sabia. O Angulo era barato? R$500 mil por mês. Era jogador de futebol? Por Santos? Não. Então não era barato. Então não era, era caro, era ruim e caro. Não era bom e barato, era ruim e caro, né? O Batistão não entregou o que se esperava, era caro também. E a gente consegue enumerar aqui mais uma meia dúzia, que não era bom e barato, era ruim e caro, né? Então, não é você ter essa política do bom e barato. Se você fizer o bom e barato, tudo bem. Agora, você fazer o ruim e caro, foi o que aconteceu. São 150 milhões de gastos com 48 contratações, Marco. Então, não foi bom e barato. Se a gente disputou na parte de baixo da tabela, foram ruins e caros. A política foi toda errada, o planejamento foi todo errado, as escolhas foram equivocadas.